Fala pessoal, Rick Finance na área, Carlos falando. Olha, neste vídeo aqui a gente vai tratar de um assunto mega importante chamado CPI, Index Price Consumer, né? Índice de preço ao consumidor. Estamos aguardando esse dado tão importante, onde não tivemos ele devido ao shutdown. Mas antes de começar esse vídeo aqui, quero falar para você curtir e se inscrever aqui no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Vamos falar aqui de um assunto mega importante e como a gente pode se preparar para esse dado. Não esqueça também, para quem quiser, eu faço salas ao vivo, analisando o fluxo das opções, Gamma Exposure, do Delta Hedge, do Market Maker, assunto assim que é mega importante de você acompanhar. Se você não opera analisando as opções, você está deixando muito dinheiro na mesa, pois as opções 0 DTE e as opções no geral têm representado cerca de 60% do movimento do S&P hoje em dia, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo aqui, tá? Desse lado aqui eu tenho o relatório do JP Morgan, tenho aqui do Wells Fargo e tenho aqui também do Goldman Sachs, tá? Para começar, nós podemos analisar aqui no calendário econômico o que Wall Street espera. O CPI núcleo, onde ele exclui ali índices mais voláteis como energia e alimentos, eles excluem aqui nesse núcleo, tá? No núcleo é esperado mensal que ele venha a 0,3, igualmente ao anterior, e o anual que a taxa fica em 3,1. Agora, no CPI cheio, o mensal é esperado que venha a 0,4 e também o anual que venha a 3,1, igualmente ao núcleo. Porém, maior que o anterior, 2,9, tá? Então, dessa forma, a gente já sabe o que o Wall Street espera. O próprio Goldman Sachs espera que o CPI, a headline, venha 0,39 contra 0,40 ali de Wall Street, ainda está dentro da mediana, né? E 3,1 no anual. Agora, o núcleo, o core, né? Ele espera aqui, cadê aqui? O núcleo, o core aqui, ó, venha 3,1 também. Igualmente ali com o que o Wall Street espera. O core venha 0,30 e a headline 0,39, que é 0,40, e o anual 3,1, aqui também igualmente a 3,1, beleza? Dessa forma, a gente já consegue ter uma previsão aqui do que nós podemos nos basear em cima disso. O Wells Fargo aqui, ele traz que a headline do CPI eles esperam também 0,4, we estimate redlines CPI rose 0,4 last month, tá? Um detalhe importante é que o próprio Wells Fargo, ele não está preocupado aqui com a qualidade desses dados do CPI, né? Mesmo com esse shutdown que nós tivemos, pois a BLS confirmou que eles pegaram esses dados antes mesmo deles iniciarem esse shutdown. Não tivemos o dado de payroll, que seria mega importante a gente ter também. Algo que é relevante falar, que não vai mudar a trajetória dos cortes de juros se esse CPI vier mais alto, tá? Isso não muda a trajetória dos cortes de juros, mas pode afetar a trajetória da reunião de dezembro. Não muda o da semana que vem, dia 29, mas mudará da reunião de dezembro, que possivelmente nós não teremos cortes, tá? E aqui a gente tem o que o Goldman também espera para esses dados aqui, né? Inclusive, o próprio Goldman Sachs, ele traz um destrinchamento igualmente igual aos outros bancos, mas a gente vai dar uma olhada, uma atenção maior para este relatório aqui do Goldman, tá? O que a gente pode esperar? O que aumenta? O que não vai aumentar? O que os grandes bancos olham de fato para esses dados aqui, beleza? Deixa eu pegar aqui essa ferramenta para desenhar. Ó, vamos lá. Aqui a gente tem todo o detalhamento dos dados, tá? A gente tem o core, carros novos, carros usados, peças de veículos, médicos, tabacos, aluguéis, gastos com pets, transporte, educação, tudo está aqui e é isso tudo aqui que vai formar o dado de CPI, beleza? Então, dessa forma, aqui eles trazem o que eles esperam que aumente, o que eles esperam que não aumente. O que mais eles esperam que aumente? Vamos lá. A gente tem preços de veículos, os preços de usados, eles esperam que permaneçam
inalterados, tá? Vai ficar 0,0, refletindo os sinais dos preços de leilão. Carros novos teve uma leve alta de 0,2 e é esperado isso devido à pressão de alta das tarifas de importação, que é parcialmente compensada com números de altos incentivos, né? Inclusive, uma dessas implicações para esse CPI para o PCE, né, que é o dado queridinho do Fed, é um consistente aumento de 0,21 no core do PCE também, o núcleo do PCE, né? Outra coisa também que eles esperam aqui, seguro de automóvel. O Goldman Sachs prevê um aumento de 0,3 nessa categoria com base em seu conjunto de dados online. Outras coisas também que eles esperam um aumento é exatamente tarifas aéreas, tá? É esperado uma queda de 1,5%. A justificativa é dupla. O fim das distorções sazonais que impulsionariam ah, que impulsionaram os preços e queda nos preços subjacentes, conforme monitorado pelos analistas de ações do Goldman. Outra coisa, tarifas, né? Impostos de exportação. A pressão de alta geral vinda de tarifas sobre produtos importados, afetando categorias expostas. O Goldman calcula que isso adicionará 0,07 pontos percentuais ao núcleo da inflação, sobre o core, né? E categorias que mais devem sentir esse impacto incluem móveis, mais 0,3, autopeças, mais 0,3, vestuário, mais 0,5, recreação, 0,4, entre outras coisas também. Outra coisa que eles esperam também é shelter, né, moradia. Eles esperam, após uma alta em agosto, eles esperam uma moderação desses componentes de moradia. Aluguel, a previsão é de mais 0,25, abaixo dos 0,30 do mês passado. E também sobre o owners, né, sobre os donos, uma previsão é de 0,26, abaixo do 0,38 do mês passado. Hotéis, é importante que a gente olhe para isso também. É outro aumento nos preços, com base dos dados do Schmidt Travel Research. A previsão da tabela é dos componentes aqui aumente 1 ponto, né? 1%. Outras coisas também, as novas perspectivas que a gente pode olhar, uma nova tendência, né? Excluindo esse efeito das tarifas, o Goldman Sachs acredita que se não fosse o efeito tarifário, essa inflação possivelmente estaria mais baixa, né? O core CPI mensal deveria ficar nessa faixa de 0,2, 0,3. Então, tecnicamente ali, tarifas dando uma leve pressionada na inflação, mas assim, nada fora do normal. A gente pode olhar aqui também do Wells Fargo, o que eles esperam para cada coisa, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes. O core CPI, eles esperam o que exclui núcleos, né? O que exclui alimentos e energia, é esperado isso aqui, que aumentou em 2022, ali na época da pandemia, e veio abaixando, e agora parece que a gente está tendo um aumento aqui com esse efeito das tarifas, beleza? Aqui eles destrincham mais detalhes sobre isso, sobre aluguéis ou não. Aqui a gente não vai dar uma olhada, mas eu quero trazer para a gente aqui o que nós podemos olhar, como nós podemos nos posicionar em cima do SPX. O JP Morgan ele traz essa análise aqui também destrinchada, inclusive eles trazem aqui energia, comida, serviços, aluguéis, novos veículos, veículos usados, médico, comunicação, tudo aqui eles também trazem igual ali o Goldman traz. Mas aqui, diferente, a gente tem uma matriz de reação. Como que a gente pode se posicionar em cima disso aqui? Na verdade, a gente tem duas matrizes de reação, né? Temos o Goldman também traz uma, só que dessa vez ele ainda não soltou. Ainda até o momento que eu estou gravando isso aqui, ainda não achei a matriz de reação do Goldman Sachs. Vamos lá, como que a gente pode se posicionar? Sabendo que a expectativa de Wall Street é que venha entre 0,30 e entre 0,35. Isso aqui a gente está falando do core, tá? Do núcleo. Caso o núcleo venha dentro da expectativa, 0,30 e 0,35. Inflação controlada, não aumentou tanto. O SPX ganha 50 basis points, tá?
Caso venha abaixo do esperado, 0,25 e 0,30, SPX ganha de 0,75 a 1,25%. E caso venha, assim, muito abaixo do esperado, tanto que a expectativa aqui é muito pequena, 5% de vir abaixo do esperado, que caso venha abaixo de 0,25, o SPX ganha de 1% a 1,5%. Mas e agora num cenário mais inflacionário? Inflação acima do esperado. Aqui a gente tem entre 0,35 ele ganha, né? Aqui, caso ele venha acima de 0,35 e 0,40, o SPX perde de 0,50 a 1,25 de queda. No pior dos cenários, que também não é possível, né? É esperado que venha 0,40. Se ele vier acima de 0,40, o SPX perde de 1,5 a 2,25 de queda. Aí entra vários outros cenários que a gente deve analisar em cima disso. Quais são eles? Inclusive, esta aqui é a mesma matriz de reação do JP Morgan, só que de uma forma diferente. Então, para aí, dá aquele print e vamos ver os possíveis cenários que a gente pode ter aqui de reação do para o SPX, beleza? Analisando aqui nessa plataforma do Spot Gama, nós vamos analisar as opções. No pior dos cenários, a gente tem o S&P agora subindo, ele está nessa faixa de mais ou menos 6.750. Então, dessa forma, a gente consegue mensurar aqui, ó, 6.700, ele está aqui agora nessa faixa aqui dos 750. Mantendo aqui esse preço amanhã, inflação abaixo do esperado. Quais regiões para cima a gente tem como um ponto de parada, um pontapé inicial? A gente tem essa aqui dos 6.800, já que ele está na metade do caminho, né? Temos essa aqui dos 6.850 e também 6.900. São regiões de grande exposição até o momento que eu tenho aqui até agora. Também temos essa aqui, por exemplo, como ele está aqui nessa de 750, olha aqui, 6.800 seriam 2 pontos de parada ideal que a gente tem. Isso considerando que o mercado venha para cima, inflação controlada. A gente sabe que a gente tem um imã chamando essas regiões para cima. Então, o maior ponto aqui, a maior região de maior volume é essa aqui do 7.000, tá? A gente vê que tem uma diferença grotesca nessa região dos 7.000. De fato, o mercado está chamando para cima. No melhor dos cenários, inflação abaixo do esperado, o mercado vem buscar esse 7.000 aqui, que inclusive é um collar do JP Morgan, tá? Mas aí é assunto para outro vídeo, o que é esse collar do JP Morgan. E para o SPY, qual o melhor dos cenários que a gente pode esperar? Para o SPY é a mesma coisa, a gente tem uma chamada lá na região dos 700. Aqui está 697, mas a gente pode arredondar de fato aí para 700, beleza? Mesma coisa, a gente tem inclusive o SPY nessa região do 672, 673, brigando aí nessa região, exatamente no momento que eu estou gravando isso. Aqui, ó, 671, 72, 73. Ele está entre essas duas aqui. Para amanhã, seria essa região aqui do 675 como um pontapé inicial. Acima dela, do 675, somente essa região aqui do 680, que pode ser um ponto bem interessante. E agora para baixo, a gente tem regiões como 660, 655, 650, 640. Isso entrando em gama negativo, tá? Caso venha a inflação acima do esperado, o mercado vai desovar. É importante saber que o SPX abaixo dessa região dos 7.000, ele ganha volume para queda, tá? Ele abaixo dessa região aqui dos 6.700, ó, ele vai ganhar volume para queda. Inclusive, ele já entra aqui, ele flipa para gama negativo. Por mais que a gente tenha aqui regiões de proteção, o market maker vai ter que vender junto essa queda aqui para buscar 6.500, que também já foi um collar do JP Morgan, ou até mesmo se ele amplificar demais a queda, o que pode acontecer é ele vir buscar essa região aqui, ó, 6.400. Isso considerando os piores dos cenários, né? Pode acontecer, nada é impossível, tá? 6.500, 6.400 são essas regiões de gama negativa aqui que ele pode buscar. São regiões interessantes que a gente tem que ficar de olho, inclusive recomendo você colocar no seu gráfico para você observar de uma forma melhor isso tudo aqui, beleza? E agora eu quero fazer um merchan aqui também, né?
falar para você entrar nesse canal do Telegram chamado Rick Finance, onde eu solto várias análises lá, vários detalhes importantíssimos que você deveria saber. Aqui a gente tem o que que a gente pode esperar, inclusive, da volatilidade implícita para amanhã. Está gerando em torno aqui, ó, de 13,78. Normalmente, para o S&P, ele fica nessa faixa de 9, 7 em dias que não são tão relevantes. Diante de uma montanha de volatilidade, a maioria está por esquiar para baixo. Assim, a realidade das superfícies com alta volatilidade está se mostrando irresistível para quem corre risco. O VIX caiu de 28,99 para 17,9 em apenas 4 dias. Só tome cuidado com os bombardeios derrubando os novatos. O shutdown do governo americano continua e ninguém parece ter notado. Diplomatas estão ocupados fechando acordos e Trump pode ou não ter uma reunião muito bem sucedida com o camarada Xi. O Trump vai ter uma reunião com a China, né? Inclusive, aqui a gente mostra ó, que a vol implícita para esta reunião entre o Trump e a China vai ser junto, está maior, inclusive, que a do CPI e do FONC. Então, assim, detalhe de extrema relevância que a gente tem que ficar de olho para esses dias que vai trazer bastante volatilidade, beleza? Aqui continuando, a paz se estabelecendo em todos os lugares, europeus buscando negociação na Ucrânia e agora Israel e Palestina são amigos. A observação do barão Rothschild de compre quando as balas voarem, venda quando a situação voltar para casa, parece antiquada, mas tem sido razoavelmente útil. Com a capitalização do mercado acionário global atingindo o fundo do poço em setembro de 2022 e 22 e subindo impressionantes 17,7% ao ano desde então. 64% cumulativamente, a dívida soberana subiu para 34% cumulativamente. Enfim, aqui a gente também tem que ficar de olho para essa reunião do Trump. Vamos ter, se vier uma inflação acima do esperado, que eu acho que não, isso não muda a trajetória do Fed para cortar juros nesta reunião da semana que vem, do dia 29, mas acende um sinal de alerta para a reunião de dezembro, que possivelmente não vamos ter 3 cortes de juros e somente 2, que será que foi o da reunião passada, o dessa reunião próxima, e aí de dezembro não teremos mais o corte. Então, fica esse sinal de alerta, acompanhar o mercado principalmente, é aquilo, o mercado entrando em uma vindo uma inflação, um CPI acima do esperado, o mercado entra em gama negativo e desova tudo. Caso venha a inflação abaixo do esperado ou controlada, o mercado vai gostar disso e vai puxar como um imã para cima, beleza? Então, não se esqueçam daquela matriz de reação, volta o vídeo ali, observa ela atentamente. Isso pode te ajudar, inclusive, se você opera ações, ouro, títulos, você sabe mais ou menos para onde o mercado deve ir. Caso o mercado venha inflação acima do esperado, o mercado vai buscar proteção e aí a gente já sabe quais são as proteções. Ouro, JPY, CHF, títulos, e por aí vai. Agora, o mercado entrando em risk on novamente, é ações e índices americanos, índices no geral, né? Vão subir bastante. É isso. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo e mandar isso aqui para um amigo seu, para vocês operarem esse CPI e saberem detalhadamente esses dados. Beleza? Valeu!